Graça e paz, intercessores, Deus abençoe. Nós vamos começar agora no campo da batalha espiritual, aprender a identificar demônios dentro da igreja. Amém? Nós vamos aprender e entender primeiro. Vamos entender o seguinte princípio: cada demônio ele está ligado a uma obra da carne. Amém? Cada demônio está ligado a uma obra da carne. Básico disso, amém? Só que existem demônios que ganharam nomes bíblicos que Deus deu na Bíblia, que é identificado biblicamente. Por exemplo, nós vamos estudar hoje um pouco, só uma pincelada, para identificar Jezabel. Né? É um demônio citado, na verdade, Jezabel é um personagem bíblico, né? Foi esposa de Acabe. Ela era adoradora de Baal e sacerdotisa de Baal, ok? E agora nós vamos ver ela no livro de Apocalipse, de novo aparecendo. E quem deu o nome dela de Jezabel não foi... O nome dessa mulher não é Jezabel, essa aqui do texto bíblico, mas Jesus identificou ela como espírito de Jezabel, com aquela mesma mentalidade, com a mesma postura. Característica de Jezabel. Primeiro, ela vai sempre vender uma imagem de espiritualidade, porque Jezabel lá atrás, e essa daqui, elas apareciam sempre com uma imagem de espiritualidade. Lá atrás, ela era sacerdotisa de Baal. Aqui no livro de Apocalipse, ela se apresenta como profetisa. Isso é, ela está vendendo uma imagem. E nós vamos entender que ela entra na igreja quando nós deixamos ela entrar, né? Entrar e se estabelecer. Uma coisa, deixa eu explicar, será que já tem algumas mulheres na igreja que pode ter o espírito de Jezabel? Com certeza pode ter. Mas o que Jezabel precisa para ficar forte é o espírito de Acabe. Isso é, um líder frouxo, um líder fraco, um líder que quando Jezabel faz as coisas, fala as coisas, guarda isso, Jezabel sempre vai tentar se apresentar, né, através da imposição, do medo, né, ela tenta dominar o líder, colocar o líder abaixo dela. Esse é o espírito de Jezabel. Se você é mulher e está vendo esse estudo, procura zelar pelas suas atitudes, porque normalmente, Jezabel atua nas mulheres. É o que, biblicamente, nós estamos como apoio disso. E cuidado com essas mulheres que tentam dominar em casa, dominar as coisas, veste uma imagem de espiritualidade e fica, olha, sabe, vendendo uma ideia de espiritualidade, mas ela em si não tem uma vida de intimidade com Deus. Ela vende a imagem de que tem uma intimidade com Deus, mas na verdade ela não tem. Na verdade, ela quer que o mundo gire em torno dela. O grande ídolo de Jezabel é o seu próprio ego, é a sua própria, né? Ela quer ser venerada, ela quer ser honrada, ela quer ser amada, ela quer se impor. Onde houver uma autoridade masculina, de alguma maneira ela vai se opor a essa autoridade, porque foi isso que Jezabel fez todo o tempo durante a sua vida lá no passado. E Jesus aqui identifica o espírito de Jezabel, mostrando como ela se portava. Mas aqui você vai perceber que ela está numa igreja que tem fé, tem carinho, tem amor, é uma igreja que serve ao Senhor. Olha que doideira. Ela está numa igreja que os irmãos são pacientes, o pastor é paciente. Mas, olha o texto, vamos olhar o texto, o que está escrito. Vamos entender, primeira coisa, Jesus se dirige ao anjo da igreja. O anjo da igreja sempre será o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, amém? Então diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, quem está falando é Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Ele está falando para quem?
Ele está falando para o pastor da igreja, o anjo da igreja. E a tua caridade, isso é o teu amor. E o teu serviço, isso é, ele está dizendo, eu sei que você trabalha, e sei da tua fé, e da tua paciência. E, pô, esse pastor está perfeito. E as tuas obras são mais do que as primeiras. Isso é, você cresceu espiritualmente, você se tornou cada vez melhor. Amém? Mas agora ele vai, mas tenho contra ti a que tolera Jezabel, tá vendo? Mulher que se diz profeta, profetiza, ensina, engane e os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Presta bem atenção. O que eu vou ensinar, que isso aqui é muito profundo. Ele não está falando de prostituição de sexo, prostituição sexual. Ele está falando da prostituição da idolatria. Que essa mulher se diz profeta, vem com uns ensinos doidos, mostrando, colocando Deus de lado e colocando algum tipo de ensino voltado para a idolatria. Aí diz assim, ó, e dê-lhe tempo. E está falando para quem? Ele deu tempo para quem? Para Jezabel. E Jesus está falando. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que te porei numa cama e sobre os seus adultérios. Quando está falando e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, e se não se arrepender das suas obras. Isso está dizendo que ela está arrebanhando um grupo de pessoas. O adultério aqui dessa mulher não é adultério de prostituição sexual, não. É o adultério de adulterar a quem se deve adorar. Nós só devemos adorar a Deus. Ela tira o foco da adoração do Senhor e começa a botar o foco da adoração no que ela faz, em quem ela é. Doideira, hein? Olha que doideira. Jezabel, vamos partir desse princípio. Jezabel precisa, para crescer e ficar forte, de um Acabe. Sempre de alguém, de um cabeça, de um líder fraco, frouxo, que se submete a ela, que tem medo dela. Porque Jezabel sempre se impõe pelo medo. Jezabel é assassina de profeta. Ela é matadora de líderes, ela mata líderes, ela mata profetas, ela mata homens de Deus. Não estou dizendo que, ué pastor, mas a pessoa não é homem de Deus. É, mas às vezes tem um caráter fragilizado, tem uma pessoa frágil, não tem determinação, não sabe lidar com as situações e acaba se deixando subjugar por aquele espírito. Nossa igreja aqui já viveu algo parecido. Eu não vou ficar citando, até porque a gente deve amar as pessoas. Porque, deixa eu explicar uma coisa importante. Não tem que pegar um irmão da igreja, espírito de Jezabel e meter o pau, matar e incendiar, não, irmãos. Esses irmãos devem ser confrontados no amor, porque nós não temos interesse nenhum de perder a alma de ninguém. Outra coisa, eu identifiquei o espírito de Jezabel e fulano de tal, para com isso. Nós não identificamos o demônio para poder destruir uma pessoa, uma vida. Nós identificamos um demônio para orar por aquela vida, para que aquela vida seja liberta, para que aquela vida seja salva e para que a gente não deixe Jezabel dominar a igreja. Você entende? Nós estamos aqui para isso. O líder de intercessão, o intercessor, ele tem que detectar o demônio e falar, pô, aquela irmã está sob influência do mal. Vamos orar para que Jesus liberte. Libera a oração, jejua por ela, ora por ela. Porque deixa eu te falar, uma pessoa que é influenciada por Jezabel é uma pessoa que nem sabe que está sendo influenciada. Não é maldade, não é perversidade da pessoa, não. Ela está sob a influência daquele espírito, porque existem vários tipos de dominações. Existe o espírito que se apodera de alguém, que você tem que botar a mão na cabeça, expulsar o demônio, manifesta mesmo. Tira a razão da pessoa, a consciência da pessoa. Existem estados endemonizados.
Pessoas endemonizadas. O que são isso? Sob a influência de demônio. Personalidade distorcida, bipolaridade, sabe? Tem um caráter distorcido, usa da mentira, falsidade, fofoca, engano, tenta dominar pessoas através de uma boa conversa, tenta possuir situações, posições de autoridade, promove medo, promove imposição. Por isso que eu não aceito igreja onde uma liderança pega, impõe, bota medo. Irmão, não adianta. Ou a ovelha vai me amar e vai me seguir, porque vê em mim minhas fragilidades, minhas fraquezas, mas vê o caráter de Cristo sendo formado em mim. Ou a pessoa vê que eu estou ministrando a palavra, seriedade na palavra, honro o Senhor, amo o Senhor, coloco o Senhor acima de tudo, entende? A ovelha vai me seguir, por essa razão. Outra coisa, ela vai me seguir, mas vai saber que na minha frente está quem? O Supremo Pastor, que é Jesus. E Zefini. Agora, uma liderança que tenta ser atraente para você seguir, para você trair sabe, a tua liderança, você tem que vigiar muito. Você tem que vigiar, porque essa pessoa, com certeza, está com o espírito de Jezabel. E deve ter alguém com o espírito de Acabe fortalecendo essa Jezabel. Entende? Normalmente essa Jezabel, ela encontra força quando ela encontra um Acabe. E nós devemos vigiar com isso. E note que o texto está dizendo que ela ensina na igreja, ela ensina, sabe? Ela traz um ensino idólatra para a igreja. Que tipo de idolatria é essa? Será que ela está ensinando idolatria, botar uma imagem, um santinho? Não. Ela tá atraindo pessoas para ela. Ela tá buscando veneração pessoal. Às vezes a pessoa faz isso sem o mínimo de maldade. Está fazendo e não sabe. É até bom que as irmãs escutem isso, para você não pensar, poxa vida, de repente eu estou querendo ser exaltada, de repente eu quero ser, me colocar. O homem também tem que vigiar. Por isso que a Jesus deve ser dado toda a honra e toda a glória. A idolatria aqui, a prostituição aqui, é quando você usa, quem utilizou dessa metodologia foi Lúcifer, levou até essa parte dos anjos com ele. Ele quis ser venerado, assentar-me-ei no trono que vou levantar acima das estrelas. Quando ele diz um trono acima das estrelas, porque as estrelas aqui se referem aos anjos do céu. Então ele está dizendo que ele vai botar um trono acima de todos os anjos para ele ser adorado. Serei semelhante ao Altíssimo. Você está dizendo assim, pastor, mas será que alguém da igreja vai fazer isso? Querido, faz subjetivamente. Faz, não é diretamente, não. Faz sem perceber. Busca veneração, adoração. Quer ver uma coisa? Pessoas que vivem se comparando. Compara o que faz com o outro. Você não tem que comparar nada com ninguém. Você é você. Deus sabe quem você é. Deus vai te usar, deixa Deus te usar. Se Deus está usando um irmão ali numa área, deixa Deus usar aquele irmão na área dele. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é estrela na igreja. A estrela da comunidade amada se chama Espírito Santo de Deus. E o Senhor da comunidade amada se chama Jesus Cristo, Senhor. Ninguém aqui é o top, ninguém aqui é o melhor, ninguém aqui é o maior. Eu prefiro. Agora, deixa eu falar. Quem mais cria dano no meio da igreja é o próprio povo. Eu prefiro fulano de tal. Não tem que preferir nada. Você não tem que preferir achar que fulano é melhor, ciclano é melhor. Para com isso. Ensina a Bíblia, revela a palavra de Deus, mostra a palavra de Deus, busca a palavra de Deus e o resto, irmãos, deixa em frente. A glória sempre será de Deus. O poder, a glória pertence a Jesus. Jezabel, ela quer atrair, sabe, a idolatria para ela ser venerada. Pastor, mas tem a irmã ali que faz uma coisa aqui, mas não faz
Gente, não tem que ser tudo. Ela não é Jezabel. Uma irmã aqui, outra irmã acolá, não é Jezabel. O espírito de Jezabel, um espírito de rebeldia, de uma falsa espiritualidade, está se apoderando de alguém. A gente tem que detectar. A própria pessoa tem que sacar, opa, cuidado aí. Eu vi um líder na Alemanha falou isso. Alguém falou isso para mim na Alemanha, falou assim, pastor Paulo, toda mulher é tentada pelo espírito de Jezabel. E quem me falou isso foi uma mulher, não foi não, não foi homem. Se fosse um homem, ia ficar, pô, cara, né? Mas quem me falou isso foi uma mulher de Deus, uma profeta. Ela falou, pastor, Jezabel tenta atacar a gente, nós mulheres de todos os lados.